Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Tome o seu assento dando glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18. Eu gostaria que você junto comigo abrisse a sua Bíblia essa manhã abençoada de Friends Forever. Eu quero receber mais uma vez todos os nossos amigos, convidados que estão conosco hoje. É sempre um prazer estar com você. Nós vamos comer um pouquinho de palavra de Deus agora, e já já tem uma macarronada para a gente participar, que o pastor Marcos Sérgio está ali preparando, junto com a irmã Eliane, e vai ser uma bênção em nome de Jesus, né? Que alegria, irmãos. Eu sou muito feliz em poder participar da igreja. Eu vou dizer para você, aqui nos Estados Unidos foi uma família que eu ganhei, que mudou a minha perspectiva, inclusive do que eu tinha, que era família. Para mim, família era uma coisa diferente. Depois que eu conheci a igreja, comecei a participar da igreja do Senhor Jesus, né? A minha percepção do que significa ser família mudou. E eu sou muito alegre por poder participar junto com a minha família, junto com a sua, e estarmos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Capítulo 18 do primeiro livro do profeta Samuel, a partir do versículo de número 1, e nós vamos ler até o versículo de número 5. 1 Samuel 18, do 1 ao 5. Diz assim a minha Bíblia, e a sua também. Se a sua não estiver dizendo assim, você está lendo no lugar errado. Amém? E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Amém. Esse momento é bastante bonito da palavra de Deus. O livro do profeta Samuel, com certeza, é um dos enredos históricos da Bíblia mais gostosos de ler, não é verdade? A história de Davi, que está ali elencada nos primeiros, nos capítulos, a partir do 14 e adiante, começa mais a se dedicar à história de Davi. Antes disso, bastante dedicado aos últimos dias do tempo dos juízes, e depois o reinado de Saul. E a partir do versículo 14, você começa a observar a história de Davi sendo ali narrada pelos escritores. E é muito bonito de ver como que a história de Davi se desenvolveu. Tá? Aquele rapaz que foi chamado por Deus para ser rei sobre toda Israel, no momento que Israel já tinha rei. Deus levanta o reinado de Davi para os tempos depois de Saul, e todo aquele embate que Davi teve para alcançar a sua bênção. Mas o capítulo de número 18 trata dos primeiros dias desse momento. E é logo após Davi ter matado Golias. É interessante observar que Davi já estava envolvido de certa forma com o rei naquele tempo. Ele já era naquele momento a pessoa que tocava o seu instrumento para que o espírito mal da parte do Senhor que estava na vida de Saul pudesse ser repelido. Era um homem que já tinha tido experiências com Deus no pasto, já era uma pessoa que havia sido separado pelo Senhor para ser rei, mas ainda vivia no anonimato. Você sabe que a nossa vida tem etapas, não é verdade? E a nossa etapa, ela passa o tempo do anonimato, o tempo da ascensão e o tempo da apoteose. Todo mundo tem essas fases da vida. Ainda que você viva um anônimo o resto da sua vida, existe um certo grupo e uma certa esfera da vida onde você se torna protagonista.
Por exemplo, se você é pai, apesar de você não achar isso, você é protagonista para os seus filhos. As suas decisões dizem diretamente a respeito daquilo que vai ser o futuro delas. E por diversas vezes, os seus filhos estão até preocupados com as decisões que você faz. E preocupados mesmo com as suas decisões. Porque as suas decisões podem mudar o futuro deles. Podem mudar a história deles, né? Se você é mãe, por exemplo, você tem também o seu protagonismo. Saiba que aquilo que você quer e aquilo que você deseja, e muito preocupa o seu marido. Se ele é um homem minimamente dedicado a você, eu acredito que a maioria de nós aqui somos dedicados às nossas esposas, graças a Deus por isso. A nossa preocupação para que a nossa esposa esteja feliz, para que ela esteja bem abastecida, para que ela esteja completa, é para nós um foco tão grande que ela tem para nós um protagonismo na história da nossa vida. Todos nós temos esses tempos, essas fases da vida. E Davi agora está vivendo aqui um momento onde as coisas mudaram do dia para a noite, literalmente. Porque quando ele foi para o campo de batalha, que ele acaba matando Golias, ele foi para o campo de batalha a pedido do seu pai, para levar algumas iguarias para os seus irmãos. E o que os seus pais tinham pedido para que ele levasse para os seus irmãos era ali um pedacinho de bolo, né, um pedacinho de pão, uns queijos para dar para o capitão do rei. E quando Davi chega naquele momento ali no campo de batalha, Golias estava fazendo já há 40 dias um desafio sobre o povo de Israel. E perguntava, olha, não tem um homem aqui que queira batalhar contra nós? Não tem ninguém aqui que queira fazer uma guerra contra nós, que possa guerrear contra mim e tal? E Golias estava fazendo um desafio muito comum naquela época, quando os exércitos não queriam se enfrentar de maneira completa um com o outro. O que eles faziam? Olha, escolhe alguém aí do meio de vocês, que eu vou escolher alguém aqui do meio nosso, nós vamos guerrear, e aí esse povo todo aqui não precisa de guerrear. Só que a partir dessa batalha, quem perder essa batalha representada aqui, o povo contrário vai ter que servir o outro povo. E eles já estavam ali, você conhece a história, Davi se apresenta para aquele projeto, e ele fala assim, eu vou lá. E a Bíblia vai dizer, irmãos, é interessante no capítulo 16 e 17, que Davi conversa com Saul. E Saul fala assim, meu filho, como é que você vai lutar com esse gigante aí? E Davi fala assim, não, teu servo já tem experiência. Uma vez apareceu um leão e eu matei o leão, outra vez apareceu um urso e eu matei o urso. E eu sei também que esse incircunciso não vai ficar na minha frente, Deus vai me dar vitória e tal. E aí ele pega e Saul acaba emprestando para ele a armadura real. Saul era um homem muito alto, a Bíblia fala que em Israel, da cintura, do ombro para cima, não tinha ninguém tão bonito como Saul. Além de alto, era um homem muito bonito, um homem bem afeiçoado. E Davi, a Bíblia fala que era franzino, que era pequeno, né? Ele não era baixinho, mas ele não era um homem alto. Que ele era um homem de uma estatura média, não tinha muito. A Bíblia fala que ele tinha um aspecto gentil, não era uma pessoa, sabe, de um aspecto rude, mas um aspecto gentil. Esse gentil que a Bíblia fala, que você olhava para ele e falava assim, esse menino é frágil. Você viu aí? Se ele for aí pro brick aqui que nós senta todo dia, tal, ou for para a construção, esse camarada não aguenta não. O camarada não tem, né? Mas Deus tinha um projeto na vida dele. Deus tinha algo extraordinário na vida de Davi. E Davi dá aquele testemunho, não, olha, já lutei com o leão, já lutei com o urso. E aí Saulo coloca a armadura em cima dele, e a armadura era pesada para Davi. E eu fico pensando, já pensou o rei? Falou assim, mas o cara falou que matou o urso, matou o leão, nem a armadura ele aguenta. Mas nem a vestir a armadura o cara aguenta. Como é que o cara vai aguentar o urso? Como é que o cara aguentou leão, né? Mas mesmo assim, Saul deixa ele para a guerra. Você sabe a história? Ele chega na guerra, ele se encontra com Golias. Ele não chama nenhuma vez Golias de gigante, chama Golias de incircunciso. Fala que vai matar ele, vai cortar a cabeça dele. E é justamente isso que ele faz. Exatamente isso que ele faz. Ele acerta uma pedra bem na testa de Golias. Golias cai ao chão. Ele aproveita a queda de Golias, que Golias está desmaiado no chão, pega a espada do próprio Golias, corta a cabeça e mostra diante do povo que ele matou Golias. Ato contínuo, na sua Bíblia, no capítulo 17, a Bíblia vai dizer que ele volta a aparecer à presença de Saul.
E se você ler na sua Bíblia, a Bíblia diz assim, Saul fala, quem que é esse rapaz? Meu amigo, você acabou de falar com ele. Você acabou de conversar com o menino, você acabou de fazer uma entrevista com ele, você acabou de perguntar, por que você está perguntando quem é ele? Irmão, as vitórias que Deus nos dá, nos muda diante dos olhos das pessoas. As vitórias que Deus nos dá, transforma a nossa identidade aos olhos das pessoas. As pessoas não conhecem mais quando você volta vitorioso da guerra. A maioria das pessoas, elas conhecem a nossa história, ou conhecem quem nós somos, pela história por diversas vezes de fracassos que a gente tem, de dificuldades que a gente tem, de embates que a gente tem. Mas quando Deus nos coroa de vitórias nas etapas da nossa vida, nós mudamos de identidade para elas. Nós somos pessoas diferentes diante delas. E nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração, a palavra que Deus colocou no meu coração, é as amizades que nascem por conta da fé de Deus na nossa vida. As amizades que nascem entre nós por conta da manifestação da fé em Deus na nossa vida. Porque a primeira coisa que fica clara para mim é que apesar de todo mundo observar Davi, obviamente, pela visão, pela percepção, pela razão, não ter condições de Davi vencer aquela batalha, Davi em nenhum minuto duvidou disso. Davi não chegou assim e falou assim, vamos ver qual é que é, né? Ele vai vir para cima, nós vamos para cima, vamos trocação e aí alguém vai ganhar. Não. Davi nem por um segundo duvidou disso. Só que Davi não estava de olho, por exemplo, em quantas listrinhas brancas tinha na faixa preta do outro camarada, meu amigo. Davi não estava de olho, por exemplo, no treinamento que ele tinha tido. Davi não estava na expectativa da preparação que ele fez para aquela guerra. Eu quero repetir para você. Ele chegou no campo de batalha sem saber que ele ia enfrentar aquela batalha. Ele não tinha qualquer noção de que aquilo esperava por ele. Não passava pela cabeça dele. Ele não tinha expectativa de chegar naquele campo de batalha e encontrar um Golias. Mas foi exatamente o que ele encontrou. E quando ele encontrou, ele fez uma equação muito simples. Que muita gente tem dificuldade de fazer hoje em dia, viu, Gabriel? E a equação que ele fez, irmãos, por mais ofensiva que seja qualquer um, foi simples. Foi a seguinte, eu sou crente, ele não, ele perdeu. Simples. E a gente tem dificuldade disso, não, mas a gente tem que respeitar. Não, a equação de Davi foi simples. Eu sou crente, ele não, ele perdeu. Não tem jeito. Ele está contra o exército do Deus vivo, não tem chance para ele. Não é questão do tamanho, não é questão da força. É questão de quem dá a vitória, e quem dá a vitória é Deus. Ele perdeu. Aleluia. Ele perdeu. Não existe possibilidade em qualquer cenário que eu saia dessa batalha derrotado. Não é uma questão da pedra, da minha mira, da distância, não. A questão é que ele é um incircunciso, e acabou, não tem conversa. E apesar de parecer loucura isso, fala para Davi a hora que ele estiver segurando a cabeça do gigante, que é loucura. Fala para ele que ele não podia ter feito aquilo, né? Você lembra, eu já contei isso para você uma vez, a diferença do teimoso para o perseverante, né? O teimoso e o perseverante é a mesma pessoa. O que separa o teimoso e o perseverante é o resultado. O teimoso, ele está teimando, o perseverante, ele alcançou, né? O teimoso, a pessoa fala assim, rapaz, será que você não vê que isso aí não dá certo? Você fica tentando a mesma tecla, batendo na mesma tecla, tentando a mesma coisa. Será que você não vê que isso não funciona? Mas depois de tanto tentar e funcionar, a pessoa chega, rapaz, você perseverou, hein? Meu amigo, você é uma pessoa que, vai atrás mesmo e persevera, você não desistiu. É a mesma pessoa, o que difere é o resultado. Davi, talvez aos olhos das pessoas, antes de entrar no campo de batalha, era um menino doidinho, né? Talvez Saul pode ter pensado aqui, eu fico elucubrando só isso aqui, tá? A Bíblia não diz, mas ela me permite imaginar. E talvez quando Saul deixou Davi para o campo de guerra, falou assim, quem sabe assim, eu não emociono o coração de alguém, né? E aí a pessoa fique revoltada com a morte do menino, porque o gigante vai matar o menino, e aí a gente consegue fazer alguma coisa, quem sabe?
Quem sabe assim o pessoal fica consternado com a situação, né? E alguma coisa acontece, porque ninguém quer ir, só o menino quer ir. Saul estava tão desesperado que para alguém ir para lutar contra Golias, ele ofereceu a própria filha. Assim, ó, quem for lá com Golias, eu ofereço minha filha para casar. É desespero do homem, entregou até a filha para casar, né? Alguma coisa precisava de acontecer. Agora, quando ele volta vencedor, aí Saul falou assim, quem é esse moço mesmo? E ele pergunta, ele é filho de quem? Por quê? Porque deve ter alguma coisa na história desse rapaz que explica esse resultado. Deve ter alguma reação, alguma coisa na caminhada desse moço que explica esse resultado. Aos olhos humanos é uma linhagem paternal. Pode ser, o menino é assim, mas o pai dele, que o pai dele é o fulano de tal. Não, tá bom. Não, a família dele, não, a família dele, então, tá bom, agora entendi. Em Saul tinha que ter uma explicação. Quem que é esse moço? De onde ele veio? Quem que é ele? Por que esse resultado aconteceu na vida dele? Mas para nós que conhecemos a história, nós sabemos que o resultado dele veio que alguns dias atrás, algum tempo atrás, o profeta de Deus tinha aparecido na vida dele, colocado óleo sobre a sua cabeça, um ungido, um separado. E agora Davi tinha certeza que Deus era seu companheiro em toda a situação. Você já sabe que Deus é companheiro seu em toda a situação? Você já chegou à conclusão que Deus te acompanha em toda e qualquer situação da sua vida? Você sabe que Deus está com os olhos postos sobre você, desde o primeiro dia que Ele te chamou, para continuar acompanhando todos os dias da sua vida, não importa a batalha que você entre, o problema que você esteja, você é vencedor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe disso? Ou você ainda continua contando moedas espirituais, para ver se você tem condição de pagar a conta? Essa realidade falava tão alto, Davi, que ele vence a guerra, mas aí agora, ele chega diante de Saul. Ele chega diante de Saul. E quando ele termina de falar para Saul que ele era filho de Jessé, servo dele, a palavra de Deus vai falar que Jonatas, que era filho de Saul, era o príncipe, coloca os olhos sobre Davi e o ama. E naquele amor de Jonatas para Davi, ele faz uma aliança da alma. Porque é interessante que aquilo que nós ganhamos, faz a gente vencedor no Senhor, traz com que as pessoas se aproximem de nós com amizades sinceras. Porque as pessoas sabem que o segredo da nossa vitória é Deus, porque as pessoas entendem que o sucesso de nós estarmos em pé, estar no Senhor, faz com que elas produzam alianças sinceras conosco. E eu sei que essa é uma preocupação sua. Quantos de nós já não se preocupou, principalmente nesse país, em fazer uma aliança sincera? Você chega aqui, você não sabe em quem que você pode confiar. Quantas vezes eu já ouvi, semana passada de novo, a mesma história. Pastor, me alertaram muito para mim tomar cuidado com o brasileiro. Para mim tomar cuidado com esse tipo de gente, para mim tomar cuidado com aquele tipo de gente. E aí hoje em dia, infelizmente, eu falo assim, não, mas o irmão é crente. Cuidado, agora que você toma cuidado mesmo. Falar que é pastor então, ixi, né? Coitado, a classe dos pastores está tão, né? Está tão suja, né? E as pessoas têm cuidado de tomar aliança. Mas você tem uma facilidade de entregar o coração com aquele que você olha e percebe que a fé em Deus domina a vida dele. Que a fé em Deus domina o foco dele. E você olha em volta e apesar de você não ver a pompa e a circunstância, você reconhece alguém que é diferente. Quando Jonatas olha para Davi, ele vê um pastor de ovelha. Estava sem a indumentária de soldado, estava sem a couraça, sem a espada, mas ele olha para Davi e ele vê um soldado vencedor. A indumentária era de pastor, mas o coração era de um soldado vencedor. A indumentária era de um homem simples, mas o espírito era de um homem guerreiro e vencedor. A indumentária era de uma pessoa qualquer do reino, mas a estirpe, a atitude era de um príncipe do Senhor, um rei em preparação. Foi tão claro isso para Jonathan,
que ele amou ele com a sua própria alma. O versículo 2 vai dizer que Saul tomou uma atitude diferente. Falou assim: hoje você não volta nem para casa, meu filho. Você pode ficar aqui, que agora você é parte integrante da realeza aqui. Você vai fazer parte do entourage do rei. Onde o rei for, você vai, meu amigo. Mudou a classe social de Davi. Porque algumas coisas que Deus faz da nossa vida, irmãos, muda o enredo da nossa história e as pessoas que nós temos convivência. Você lembra de algumas etapas da vida, que vitórias que Deus deu para você, fez com que você mudasse o tipo de amizade que você tivesse? O tipo de esfera que você tivesse em volta de você? Eu lembro, por exemplo, de vários testemunhos, inclusive o meu quando voltei para Jesus, das amizades que eu tinha, das pessoas que eu tinha em volta de mim, das pessoas que eu conversava, e não como uma separação porque agora eu sou melhor, não. É porque agora o Rei do céu e da terra, ele me cercou e me deu agora uma nova esfera de amizade. Ele mudou as minhas amizades, ele mudou as minhas perspectivas. Ele mudou as pessoas com quem eu trabalhava, com quem que eu andava, com quem que eu conversava, e as pessoas que eu tinha aliança. O rei nesse dia falou assim: olha, você hoje já não volta mais para casa do seu pai, você vai ficar aqui. E o ato contínuo do verso de número 3, eu quero ficar mais nessa dicotomia, nessa amizade. Jonathan e Davi fez uma amizade tão bonita, e aqui ele repete mais uma vez, Samuel, que ele amou com a sua própria alma, que Jonathan agora começou a colocar em Davi as expressões que ele tinha em si, mas faltava à vista. Porque tem coisas que Deus constrói em nós, meu amigo, que estão em nós, mas ainda não estão à vista. São a nossa cultura, nossa nova maneira de ser, mas ainda não aparece para fora. E Deus quer fazer isso em nós. Deus quer fazer com que nós parecemos no exterior aquilo que Ele está fazendo em nós lá dentro. E a fé, ela justamente faz isso. Por quê? A fé, irmãos, ela precisa ter fruto. A fé ela não pode ser só uma crença parada em você, lá dentro da sua alma, que simplesmente você diz assim: eu creio assim. Ela precisa se manifestar do lado de fora. É nisso que Tiago falou, e muita gente bate em Tiago por conta disso, durante a história da igreja, inclusive Lutero. Lutero, o precursor da reforma protestante, ele disse que a carta de Tiago tinha que ser jogada no fogo. Não desse Tiago, do outro, viu? Desse aí não. As cartas desse Tiago a gente guarda. Mas diz que a carta de Tiago a gente tinha que jogar no fogo. Por quê? Porque Tiago falou que a fé sem obras é morta. E Paulo disse que a nossa salvação não vem pelas obras, mas vem pelo Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente concilia isso? Se a nossa salvação só vem através do Senhor Jesus Cristo, não pelas obras, como é que a fé sem obras é morta? É simples. É porque a nossa fé no Senhor Jesus Cristo nos aperfeiçoa para a salvação. Mas aqueles que dizem que têm fé no Senhor Jesus Cristo precisam manifestar na sua vida uma maneira de viver de acordo com essa fé que tem. E é sobre essa fé que sem obras é morta, que Tiago disse, que Davi era campeão nela. Que Davi já tinha uma vida completamente arraigada nessa realidade. Porque lembra que eu disse para você no começo? Quando Davi entra no campo de batalha, ele já sabia que Golias ia morrer. Como? Pela fé que ele tinha no Senhor dos Exércitos. Pela fé que no coração dominava as suas escolhas, a sua maneira de fazer, a sua maneira de pensar. Para Davi, então, nesse conceito, não tinha opositor. E Jonatas reconhece isso na vida dele. O resultado da fé de Davi gerou para ele amizades novas. Gerou para ele um grupo novo, uma realidade nova para a vida dele. E aqui começa, porque a primeira coisa que Jonatas faz, ele despoja a sua capa que trazia sobre si. E a capa na palavra de Deus, irmãos, ela representa herança. A capa representa destaque, a capa representa cobertura. E Davi, apesar de demonstrar na sua vida que tinha cobertura, que tinha uma herança em Deus, que tinha um projeto em Deus, a sua vida e o seu dia a dia não demonstrava nisso. Mas ele encontrou alguém que o ajudou. E a primeira coisa que ele fez, olha, publicamente, essa pessoa tem herança. Essa pessoa tem uma cobertura sobre ela. Essa pessoa não é uma pessoa sozinha no mundo. Essa aqui é uma marca na vida dela. Nessa manhã, Deus quer marcar a sua vida com isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer marcar a sua vida com uma nova herança, com um novo projeto, com um novo nome.
dizendo para você que você tem agora um destaque diferente na sua caminhada. Porque Davi, antes, quando você passava ele sem capa, ele era mais um pastor de ovelha. Mas agora com capa, demonstrava que ele estava debaixo de uma nova herança, debaixo de um novo legado sobre a vida dele. Ele representava agora que ele era participante dos exércitos de Israel. Antes, quando ele não tinha capa, ele era só mais uma pessoa. Mas agora todo mundo que olhava para Davi sabia, ó, aí vai um guerreiro. Aí vai alguém destacado para o rei, para um trabalho, para um projeto. E essa capa, como era a capa de Jonathan, todo mundo sabia. Essa é uma capa real, não é uma capa qualquer. Essa é uma capa que vem do palácio do rei. Não é uma capa de qualquer jeito. É uma capa que referenda ele, que dá uma referência para as pessoas quando olham para ele. Deus fez isso na vida de Davi. Agora, Davi já tinha isso na vida dele. Porque Davi já tinha sido ungido. Davi já tinha sido separado. Davi já era um novo rei. Mas agora Deus faz com que publicamente as pessoas vissem a diferença dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que Deus plantou no seu coração, Ele vai manifestar publicamente. Aquilo que Deus colocou na sua vida para você viver, na sua intimidade com Deus, Deus vai manifestar isso publicamente. É assim que Deus trabalha. Glória a Deus. Não existe crente FBI, irmão. Crente CIA. O crente, ele se manifesta do lado de fora. Aparece as marcas de Cristo na vida dele. Não tem como você esconder uma cidade edificada sobre os montes. Quando chega a noite, a luz está acesa. Todo mundo vê que ali tem uma diferença, que ali tem alguém diferente, que ali tem alguém de uma conduta diferente. Não importa onde você chega. Eu lembro com tristeza que uma fase que minha vida não estava tão assim crente. Já contei esse testemunho para você, né? Eu cheguei para uma pessoa que a gente trabalhava junto, a gente estava marcando de sair no domingo, né? E na época que eu fazia os meus erros ainda, né? Você sabe que eu nunca tive uma outra namorada a não ser a Ana, né? A Ana foi minha única namorada, todas as outras foram mistakes, foram erros, né? Minha única namorada foi a Ana, né? Enquanto eu estava errando ainda, né? Eu lembro que eu chamei essa moça para sair, que trabalhava comigo, e ela falou assim, vamos sair no domingo então. Eu falei, não, domingo não posso, que eu vou para a igreja lá. Igreja? Você vai para a igreja? Eu falei, vou para a igreja no domingo. Ela falou, para com isso, meu. Brincadeira, não fica brincando com essas coisas, não. Eu falei, não, eu vou para a igreja no domingo. Ela, para de ficar brincando com isso. Esse negócio de igreja é coisa séria. Que igreja que você vai? Eu falei, vou na Assembleia de Deus. Ela, pode parar. Meu primo é da Assembleia de Deus, o pessoal da Assembleia de Deus é gente séria. Você não é da Assembleia de Deus. Eu fiquei muito envergonhado com aquilo, obviamente, né? O que me deixou mais feliz é que anos depois, eu entrei dentro de uma lanchonete, acho que não tinha filé, perto da igreja. E a hora que eu entrei, uma senhora cutucou um amigo meu e falou assim, aquele moço ali é crente, não é? Aí o meu amigo falou assim, nós estamos vindo da igreja. Fala para aquele moço que a luz dele está resplandecendo esse lugar aqui hoje. Eu falei, glória a Deus. Mudou. A marca que Deus colocou em você é pública, irmão. É para que todos saibam, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não foi só a capa que ele colocou, não foi só a herança, foi também as vestes. E as vestes, irmãos, a gente falava hoje sobre organização, né? As vestes falam sobre a utilidade que a pessoa tem. As vestes de Davi anteriores, e essas vestes aqui falam também da armadura, as vestes de Davi anterior era para um pastor de ovelha. Agora as vestes de Jonatas era a veste de um príncipe, de um guerreiro. Ele muda a sua maneira de se apresentar. Agora, não é só a capa que diz de onde você vem e para onde você vai, mas é a veste agora que identifica que você é diferente, que você é uma pessoa nova, que você não é mais aquela mesma pessoa do passado. Agora, lembro para você de novo, Deus já tinha feito isso com Davi. Quando o azeite foi derramado na cabeça de Davi, ele já não era mais um pastor de ovelha para sempre, ele era um rei. Mas agora chegou o tempo de trocar a veste. Agora chegou o tempo de colocar a veste de príncipe. Entenda que está chegando uma etapa na sua vida que não dá mais para você continuar vivendo como você viveu até agora. Que não dá para você continuar se apresentando como você se apresentou até agora. Que não dá para você continuar conversando como você conversou até agora.
Porque essa nova amizade que Deus está fazendo com você, essa nova amizade, esse estreitamento do Senhor com você, ela nasce a partir da sua fé, mas ela começa a resplandecer diante dos homens. E é tão bonito pensar nisso, e nós já estamos começando a terminar. Eu não terminei, estou começando a terminar, quero repetir para você. Né? Aqui não ficou só na capa e na veste. A Bíblia fala aqui, e usa até a expressão, até a espada. E a espada fala a referência que Jonatas tinha não só para se defender, como para atacar também. Ou seja, não era simplesmente para que ele tivesse uma referência, mas para que ele agisse com autoridade em nome dele. Agora já não era mais uma funda na mão de Davi. Não era já mais uma ferramenta de guerra de um homem fora do militarismo, fora do exército. Porque a funda era uma arma para pequenas coisas. A funda era utilizada para quem não estava nesse meio de guerra. Inclusive, alguns falam que, alguns comentaristas dizem que parece que o sonho de Davi era ganhar uma espada. Mas como ele era pastor de ovelha, o pai deu espada para todos os irmãos e para ele deu uma harpa para ele tocar. Falou, não, fica na harpa porque você não serve para a guerra não, você vai cuidar de ovelha. Muitos dos comentaristas concordam, por exemplo, que Davi não era filho legítimo de Jessé. Era filho de um relacionamento fora do casamento. E por isso que ele não chama Davi para participar quando ele reúne todos os filhos. Ele não tinha muito amor pelo filho. Agora, naquela harpinha ali, que ele tocava, foi aonde ele fez aquele salmo. O Senhor adestra os meus dedos para a guerra. Enquanto os irmãos adestravam os dedos na espada, ele adestrava os dedos na funda. E foi na harpa. E da harpa ele foi para a funda. E na funda ele foi vencedor antes de ter pego uma espada. Só que o instrumento dele era a espada. Não interessa se você hoje está estudando, está tendo outro instrumento para viver as bênçãos de Deus na sua vida. O instrumento verdadeiro que Deus vai colocar na sua mão é a espada, e vai chegar lá em nome de Jesus. E aqui para alguns que Deus chamou para o ministério, segure você na sua cadeira aí. Você está com outro instrumento na sua mão hoje, mas Deus vai colocar uma espada na sua mão. Deus vai colocar a Bíblia na sua mão, e é com ela que você vai guerrear em nome de Jesus. Para Davi, isso era o fim de uma etapa na vida dele. Porque até então, mais uma vez, ele tinha sido feito, moldado pela sua família, na sua casa, para ser um simples pastor de ovelha. Mas quando ele foi ungido sobre rei, capitão, sobre a herdade de Israel, Deus já tinha preparado uma espada para ele defender e guerrear as guerras do seu povo. Só que não tinha chegado o tempo ainda, agora chegou. Deus terminou aquela etapa de preparação. E agora aqui o mais bonito e onde eu quero começar a terminar com você. Eu já comecei a terminar, agora eu preciso terminar. É que o versículo de número 5 fala todo sobre essa beleza da espada, do arco, do cinto. Versículo de número 4. Mas o versículo de número 5 vai dizer para nós que Davi saía onde quer que Saul o enviava. A beleza disso é que Davi, quando recebe e chega a esse status de que ele sai da onde ele estava, e por conta da fé que ele tinha em Deus, e o resultado da sua fé é colocado em outro patamar de vida, ele agora não fala assim, quer saber, agora eu não devo satisfação para ser ninguém. Agora é comigo, eu venci Golias, e é o seguinte, quem vence Golias tem que dizer para onde os outros vai, siga o mestre agora, né? Eu sou o cara, porque quem é que foi lá vencer Golias? Foi você? Foi você? Não foi, fui eu. Então, meu amigo, o príncipe não fez mais nada do que a obrigação, porque ficou com medo de mim, porque eu sou uma pessoa muito, né? Olha, eu venci de Golias, eu sou uma pessoa que tem muito poder aqui agora. Então, teve que ficar do meu lado, né? Não foi isso que Davi fala. Davi recebe todas aquelas etapas e todos aqueles presentes com humildade, porque isso é outra coisa da pessoa que tem fé em Deus. A pessoa que tem fé em Deus, o produto que ele gera, ele sabe que veio da mão de Deus. E é por isso que ele não olha para si e fala assim, eu sou o cara. É por isso que ele não bate no peito e fala assim, comigo ninguém pode. Porque ele sabe que a bênção que ele tem veio da mão
de Deus. E que tem consciência de que as coisas na sua vida vêm da mão de Deus, não quer depender de ninguém mais. Deixa eu fazer um convite para você hoje. Não queira depender de ninguém mais, apenas de Deus. Mas se você depende de Deus, saiba que aquele de quem você depende pode todas as coisas. Glória a Deus. E Davi saía, e aonde quer que Saul o enviava, tinha alguém que dava ordem sobre a vida dele. Tinha alguém que ordenava o caminho dele. Ele se conduzia com prudência. Outra coisa, ele não usava o nome daquele que o enviou para fazer as coisas que ele queria. Tem muita gente hoje, irmãos, infelizmente esse é o problema da igreja do século 21, que está usando o nome de Deus para fazer o que quer. Que está usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Que está usando o nome de Deus para concordar com os seus pecados de estimação. Que está usando o nome de Deus para se conduzir de uma maneira leviana. Que está usando o nome de Deus para mentir para as pessoas. Davi, quando saía para a guerra, o rei o mandava. Só que para onde o rei mandava, ele se conduzia com prudência. Ele não chegava no lugar onde o rei mandou ele se conduzir e fazia de lá a sua própria agenda. E fazia de lá a sua própria condução. Falando, não, eu estou aqui em nome do rei, é o rei que eu vou cumprir a prudência. Mas meu amigo, você não tem a capa? Você não tem aí a veste de príncipe? Você não está com a espada assim? Estou com tudo isso para servir aquele que me enviou. Estou com tudo isso para fazer as obras daquele que me enviou. E Saul, por conta disso, pôs ele sobre agente de guerra, e ele era aceito aos olhos de todo o povo, e até mesmo os servos de Saul o aceitavam. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto tempo você ainda vai continuar tentando esconder que Deus te separou e te chamou para uma nova etapa da sua vida? Quanto tempo você ainda vai continuar escondendo que a sua confiança em Deus, inabalável da maneira que é, ela vai ter que ser publicada para a glória do nome de Jesus? Você sabe as vitórias que Deus te deu. Você sabe o caminho que Deus te fez percorrer. Você sabe que Deus te separou para um tempo novo e para uma amizade especial com Ele. Por que você corre disso? Por que você foge disso? Por que você prefere um anonimato medíocre a um protagonismo humilde? Porque você sabe que o medíocre, ele não é uma pessoa humilde. O medíocre é um arrogante. Você pode me ajudar, meu amigo? Sabe por que o medíocre é arrogante? Porque o medíocre fala assim, a média tá bom. Pela metade tá bom. Não, só até aqui tá bom. Só isso aqui tá bom. Por quê? Porque ele se preserva. O medíocre quer preservar o seu descanso. O medíocre quer preservar a sua posição. O medíocre quer preservar a sua pseudo-história que só ele acha que tem. Mas o protagonista humilde fala assim, olha, ninguém quer mais fazer, eu faço, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha, ninguém quer mais se apresentar, eu me apresento, para que as coisas do Senhor sejam feitas. Olha, ninguém quer mais entrar no campo de batalha, eu vou. Porque isso aqui não pode continuar do jeito que está. Isso aqui não pode continuar andando da maneira como é. Eu não quero saber se a pessoa olha feio, se ela olha bonito, se ela olha assado, não quero saber. O que eu sei é que Deus quer manifestar a sua bênção e o seu amor a essas pessoas aqui. E não vou ser eu que vou deixar isso aqui de lado. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. O amor a Deus, irmãos, dirigiu o coração de Davi a ter fé na conclusão daquilo que aconteceria. Ele sabia que não era ele, não era a pedra, não era a funda, não era a mira, não era o leão, não era o urso, era o Senhor na vida dele. E por ele saber disso, irmãos, isso mudou a história da vida de Israel e consequentemente de Davi. Davi foi colocado numa nova esfera por conta da sua fé. Ele experimentou novas coisas por causa da sua fé. Não foi porque ele matou Golias, foi por causa da sua fé. Deus fez ele alcançar posições que Deus havia prometido a ele,
não por causa de Golias, mas por causa da sua fé. Se o seu desafio para alcançar as promessas de Deus é grande, tenha fé em Deus que é grande. Não põe os olhos no desafio, põe os olhos no Senhor. Ele é seu amigo. Glória a Deus. Termino por aqui. Quando chegou no fim da vida de Davi, na verdade no meio da vida, Davi agora tinha terminado, consolidado, rei sobre todo Israel. Mais ou menos uns 17 anos tinha passado desde esse enredo que eu contei para você hoje, até esse momento que eu estou contando agora. Davi agora tinha sido estipulado rei sobre todo Israel. Saul já tinha morrido, Jonathan já tinha morrido. E aí agora ele foi buscar a arca do concerto, que havia sido esquecida nos tempos de Samuel, os tempos de Eli. E ele foi buscar a arca do concerto e trouxe de volta a arca do concerto. E fez agora uma tenda para eles fazerem louvor ao Senhor. E aquele ali é o ápice da caminhada de Davi. É o momento mais alto. Depois daquilo ali também as coisas andou. Mas aquele ali é o momento mais alto da caminhada de Davi. E a palavra de Deus fala que Davi terminou aquele dia com o povo em alegria. E ele separou um bom bocado de pão, e um bom pedaço de carne, e um copão de vinho. E todo mundo em Israel comeu e celebrou o Senhor, e cada um foi para sua casa feliz. Olha, talvez se fosse no Brasil, com o presidente que a gente tem agora, ele ia falar assim: nunca antes na história desse país, nunca antes na história de Israel aquilo tinha acontecido. Povo alegre, feliz, a bênção de Deus sobre o povo. Davi chega em casa e fala assim: puxa, eu estou morando nessa casa bonita aqui, ó, esse pé direito alto, esse lugar espaçoso, mas a arca do Senhor dorme ao relento. A arca do Senhor está dormindo numa tenda. Eu não posso fazer isso. Eu vou construir uma casa para Deus, eu vou construir um templo para o Senhor. E aí ele chama o profeta e fala assim: profeta, olha, eu quero construir uma casa para Deus. E a amizade com Deus e Davi era tão bonita que o profeta nem se preocupou. Falou: não, pode fazer, está no seu coração, é o que Deus quer. Mas Deus não queria. E a hora que o profeta chega em casa, Deus fala assim: volta lá e fala: eu não falei para você falar nada disso aí, rapaz. Volta lá e conversa com Davi de novo. E aí o profeta volta e fala assim: olha, Davi, Deus falou que você não vai construir casa não. Você me desculpa, mas queria muito dar uma palavra diferente, mas Deus falou que você não vai fazer nada não. Mas Deus te falou um negócio, Davi, interessante. Ele mandou te dizer assim: olha, eu te tirei de trás das malhadas e fiz o teu nome como um nome dos grandes sobre a terra. Sabe o que Deus estava falando? Ei, Davi, eu lembro quando era só eu e você. Davi, eu lembro quando você estava sozinho lá no campo, lá sozinho, lá isolado. Eu lembro. Era só eu e você, Davi. Olha quanta coisa a gente já viveu. Olha quanta história a gente já passou. Olha quanto momento nós já fomos vencedores juntos, Davi. Davi, eu te conheço há muito tempo e venho te trazendo de pouco a pouco. Mas chegou a hora de uma nova etapa. Chegou a hora de um novo momento com Deus, eu e você com Deus. Fique de pé, por gentileza. A primeira pessoa que eu quero convidar aqui à frente, um de vocês. Eu quero perguntar para você se hoje você quer receber essa amizade com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que você fosse separado, como Davi foi separado para ser rei. Deus te separou na pessoa de Jesus para ser filho, para você fazer parte do reino de Deus, para você fazer parte da história de Deus. E você pode ter feito isso no seu coração muitas vezes. Você pode ter dito no seu coração: Deus, eu quero ser filho. Mas lembra que chegou um dia que quando Jonathan olhou a Davi, ele colocou a capa nas costas de Davi? Hoje é o dia de Jonatas colocar a capa nas suas costas. Ele quer fazer isso público. Eu quero saber se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se há alguém aqui nessa manhã que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, para você hoje consolidar a sua mão com o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Nós temos uma pessoa aqui. Vem aqui à frente para mim, por gentileza. Tem mais alguém nessa manhã? Você tem fugido da nova história, do novo começo, da nova caminhada com Deus. E Deus disse assim: chega, não quero mais. Eu não quero mais que você fique atrapalhando a obra que eu tenho na sua vida. E é hora de você desistir dessa insistência sua de achar que você se conhece e começar uma nova etapa com Deus. Se você se sentiu nessa manhã convidado pelo Senhor para uma nova etapa na sua vida, eu quero que você venha à frente. Venha à frente. Eu sei que Deus falou com você. Você sabe que você precisa de entregar e trocar a sua veste. Você não é um batalhador nessa história que você fez. Você é um servo e uma serva do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Nós temos mais uma pessoa, vem à frente. Glória a Deus. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Eu dou mais 30 segundos. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, que eu quero te agradecer, ó Deus, pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, de estarmos diante de ti, Senhor, na manhã desse dia. Senhor, o Senhor nos viu, Senhor, Pai, quando nós estávamos escondidos, ó Senhor, tentando nos esconder. E o Senhor consolidou a nossa vida, Senhor, Pai, nos chamou para perto, ó Deus. Estabeleceu nosso coração na realidade que só o Senhor pode. E nos fez viver sonhos, ó Senhor, Pai, incontáveis na Tua presença. Nós não tínhamos noção, Senhor, Pai, daquilo que nós poderíamos viver no Senhor, mas o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou, Senhor, Pai, o Senhor nos levantou, colocou o nosso nome, Senhor, Pai, no livro da vida, Senhor, Pai. Senhor, Pai, limpou a nossa vida dos nossos pecados, ó Senhor, e assinou o nosso nome, Senhor, Pai, para que nós pudéssemos ser um só contigo. Nessa manhã, Senhor, Pai, recebe a gratidão do nosso coração, Senhor, pela vida dos meus amigos, ó Senhor, Pai, que recebem no seu coração um novo compromisso contigo, Senhor, Pai, uma nova etapa de vitória com o Senhor, um novo momento de restauração, Senhor, Pai, para andar em novidade de vida. Eu sei, Senhor, Pai, que o Senhor está nos vendo e nos ouvindo, Senhor, e eu sei que a emoção que sentimos, ó Senhor, ele é reflexo da realidade da Tua presença aqui. Obrigado, Senhor, pela alegria, Senhor, de viver para Ti, pela alegria, Senhor, Pai, de poder desfrutar do Senhor, Pai. E eu sei que para sempre, Senhor, nós viveremos, ó Senhor, Pai, os Teus sonhos e estaremos contigo um dia para sempre na glória. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Pode tomar seu assento novamente em nome de Jesus.